A gente estava querendo falar de uma outra coisa essa semana, mas a gente resolveu dar uma parada, porque quando acontece uma coisa diferente a gente precisa chegar para você e falar. Então, nós estamos vivendo mais um momento de adjetivação. Adjetivação é um termo que adjetivação é um termo que nós criamos. Se já foi criado, tudo bem, mas é que quando as pessoas criam existe um determinado comportamento, ou existe uma determinada qualidade ou não qualidade, e as pessoas colocam isso como um adjetivo. E isso tem acontecido bastante. Temos visto na televisão, em programas de TV, estamos vendo isso também no comportamento das pessoas, e inclusive em a publicação recente de uma revista a respeito que os autistas, crianças podem se transformar em autistas ao ficar no celular. E a gente vai explicar por que isso tem a ver com adjetivação e como a gente precisa se comportar quanto a isso. Então, vamos lá. Olha, eu queria muito estar falando hoje e gravando hoje sobre um assunto, mas vamos por partes. Quando a gente fala desse termo adjetivar, é você de repente qualificar ou tornar aquilo que está acontecendo um adjetivo. Mas inclusive, isso é muito comum em verbos, deletar. Esse verbo não existe na língua portuguesa, ele foi importado de tanto a gente utilizar, delete, e assim por diante a gente vai internalizando essas situações dentro da nossa rotina e vão ficando normais. Mas nesse caso da adjetivação, a gente precisa que ela não vire uma normalidade. Diferente do deletar, outros termos americanos que a gente aprendeu, a gente precisa não deixar que esses adjetivos eles virem uma rotina e a gente passe a aceitar de forma tranquila. Por exemplo, nós temos um programa de auditório que acontece no domingo, né, e ele anda falando que aquela parede, todo mundo sabe que programa que é, né, gente? Então aquela parede, ela é bipolar. Gente, esse é um clássico de adjetivar. Então, será que poderíamos substituir uma parede bipolar por uma parede que nos surpreende? Porque quem tem transtorno, quem é bipolar, sabe o quanto sofre com isso. E outras coisas importantes. Qualquer vez que nós saímos da casinha, sair da casinha quando a gente sai do nosso estado normal e a gente de repente tem um episódio, por exemplo, de raiva. E aí, quando a gente sai da casinha e porventura a pessoa fala: nossa, você é bipolar. Bipolar? Não sou bipolar, eu estou num episódio ruim. Então, de repente você está muito bem e teve uma notícia muito ruim, à tarde você ficou triste. Você não é bipolar por causa disso. Então, tornar banal esse termo bipolar de repente faz com que muitas pessoas que estão lutando há anos pelo respeito dessa condição precise remar contra a correnteza para novamente explicar para as pessoas que não é legal ficar fazendo esse tipo de comparação. As pessoas ficam confusas e passam a utilizar com frequência. Recentemente houve uma situação, a gente fala a tal da adjetivação científica. A gente viu na revista, uma revista, e está todo lugar essa revista por aí falando sobre essa situação, em que pesquisadores, ou uma pesquisadora em si, levantaram a possibilidade que crianças que passam muito tempo olhando para o celular, acompanhando o celular, ou ficam jogando durante muito tempo, tendem a ir para o espectro autista. Pois é, então vamos por parte onde está a história da adjetivação. Muita gente passou durante anos e anos todo tipo de comportamento onde que se fala de solidão, de abandono, de afastamento, de não convívio social. As pessoas passaram a utilizar com muita frequência a condição de dizer que a pessoa é autista. Inclusive humoristas ou pseudo-humoristas, ano passado, ano retrasado, utilizaram em seus stand-ups termos do tipo: eu estou meio autista hoje. Então, adjetivando a condição autista. Mas é só você não assistir o programa, é só não ver. Mas a gente precisa entender que não podemos deixar ir adiante, porque senão vira uma piada contínua, não somente num show. A piada sai do stand-up e vem para a vida real e continua. E isso começa a magoar. Então, nessa situação especial em que a revista apresentou, sim,
quando você olha comportamentos em que a criança está afastada, antissocial, ela fica mais introspectiva, esses são sinais que nós costumamos ver nas pessoas autistas, mas não é uma exclusividade do autismo. Então, você estão usando do adjetivo do tipo, se você ficar muito no celular, você vai ficar meio autista, ou vai ficar dentro de uma esfera parecendo o espectro autista. Gente, não existe autismo virtual. Isso precisa ficar muito bem claro. Autismo é uma condição de desenvolvimento neurobiológico. Então não tem nada a ver com o celular. A gente sabe que crianças autistas, jovens autistas, podem ter melhoria ou piora do seu quadro em relação aos seus níveis em virtude da não estimulação durante os anos ou de condições pré-existentes, comorbidades, que levem essa criança ou esse jovem a uma piora em relação àqueles quadros que nós conhecemos, sociais, comunicação, de intelecto, de fala, assim por diante. Mas não necessariamente é porque ela está no celular. Então, quando esse merchan muito ruim que foi feito joga para as pessoas essa confusão, a gente você pode ver que todas as comunidades TEA estão abordando esse assunto essa semana, acho que tem 1 ou 2 dias, estão abordando com muita frequência. Por quê? Porque precisamos nadar contra a maré para poder falar que isso não existe. Então, quando alguém adjetiva e as pessoas, e o adjetivo é igual apelido, gente, pega, impregna. Então essas pessoas vão repetir sem saber. Ah, teu filho fica no celular, daqui a pouco ele virá autista. Então essa brincadeira vai acabar virando uma coisa séria na boca de pessoas que pouco conhecem e principalmente daquelas que querem fazer comparações que não tem nada a ver. Esse lance de adjetivar não é novo. Não é novo mesmo. Isso denota muito tempo atrás, quando as pessoas falavam assim, seu filho é retardado? Ah, você é aquele que tem um filho retardado? Retardo de retardamento, né, de atraso, mas virou retardado um termo pejorativo e é muito ruim de se falar. Prova que faz parte daquelas construções que a gente precisou ruir, desconstruir. Falar retardado, ainda infelizmente tem médico que usa esse termo, ele é ofensivo e realmente não ajuda em nada na causa e no respeito à pessoa autista, ou seja, ou qualquer condição diferenciada. Uma situação que a gente precisa falar, e isso é importante também, da adjetivação do autismo. Ao autista lá de casa, se eu não gosto da parede bipolar, se eu não gosto da situação, não concordo com essa fala equivocada de comparar o isolamento, a introspecção, o antissocial ao autismo, eu também não posso ficar muito satisfeito ao falar o autista lá de casa. O autista lá de casa tem 8 anos, o autista lá de casa está na escola, o autista, seu filho, para de adjetivar. Então, uma coisa que aquela linda quebrada, já falei sobre isso uma vez, aquela linda que está lá no Big Brother fez esse dia atrás, quando ela colocou uma tatuagem na testa, para que as pessoas, na dúvida o que vai fazer, então na dúvida não fala borracha. E você, empresa, revista, meio de comunicação, não adianta você chegar em abril e vir falar bem do autismo, nós estamos juntos, a campanha do autismo, assim por diante, se o ano inteiro você dá umas bolas fora. Então a gente precisa perceber que não só eles, mas a comunidade TEA também fala umas borrachas tremendas. Dentre elas a tal da Creepface. Essa, quem não conhece, Creepface é quando alguém diz que somente pessoas com algum tipo de comorbidade podem fazer ou interpretar no cinema a comorbidade. O ganhador do Oscar passado, ele é autista, todo mundo sabe disso. Então seria Creepface ele está fazendo o papel de normotípico? Então a gente precisa rever alguns conceitos, porque na verdade tudo isso faz parte de um boom chamado capacitismo. E o capacitismo pode ser feito sim por pessoas normotípicas com pessoas atípicas, mas também pode ser feito por pessoas atípicas com normotípicas. Quando de repente eu também coloco dizendo que o normotípico não sabe falar absolutamente nada da minha condição atípica.
adjetivar é generalizar. Então uma coisa que o autista não é generalista. Todos são diferentes, não existe nada igual. Então, se não é para nada ser nada igual, vamos começar sendo diferente. Ser diferente é não levar essa ideia para frente. Tá bom? Até a próxima.